Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Arantes, eu sou professora e sou artesã e hoje eu estou aqui com vocês no canal Círculo na TV para a gente fazer esse casaco super gostoso utilizando o fio Amiga e o fio Angorá. Espero que vocês gostem da peça e fiquem ligadinhos aí que nós estamos indo para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Então, para a gente fazer o nosso casaco, nós vamos precisar de 8 novelos do fio Amiga na cor 8176. Vamos precisar também de um novelo do fio Angorá na cor 7134 e 3 pares de agulhas de tricô em tamanhos de 12 milímetros, 7 milímetros e 6 milímetros. E também vamos precisar de uma tesoura, agulha de arremate ou tapeçaria número 13 e uma fita métrica. Para a gente fazer a barra da nossa parte da frente e a parte das costas, que é o corpo do nosso moletom, nós vamos utilizar a agulha 6 milímetros de tricô, somente na parte da barra, e a parte do corpo nós vamos fazer com a agulha 7 milímetros. Então, a princípio, nós vamos utilizar a agulha 6 e depois passar para a agulha 7. Para fazer o corpo do nosso moletom, tirando o capuz, nós vamos utilizar o fio Amiga, tá? Então, nós vamos começar colocando 72 pontos na nossa agulha e tricotando em ponto barra 2 por 2 por 10 carreiras. Então, para a gente colocar 72 pontos na nossa agulha, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos utilizar as duas agulhas juntas, para que essa barra não fique prendendo na hora de vestir, para que ela fique bem flexível, estique bastante. Então, nós vamos enrolar esse fio aqui na nossa agulha 72 vezes, que é para a gente prever a quantidade de fio que nós vamos gastar para poder fazer a barra, para colocar os pontos na agulha e depois começar a sequência de pontos. Após eu separar a quantidade de fio necessário para poder colocar os 72 pontos na agulha, eu vou deixar mais ou menos 1 metro de fio a mais, vou puxar aqui mais ou menos 1 metro de fio, para que esse pedaço de fio que fique sobrando, a gente já consiga utilizar para poder fechar o nosso moletom na hora da costura, tá? E aí a gente não precisa pegar um fio novo. Esse fio que vai ficar aqui no início, nós vamos utilizar para poder fechar a lateral do nosso moletom. Então, deixando esse 1 metro mais a quantidade necessária para colocar os 72 pontos na agulha, vamos inicializar fazendo um nó corrediço. E nesse nó corrediço, nós vamos colocar as nossas duas agulhas juntas. E a partir daqui, vamos colocar 72 pontos na agulha, utilizando as duas juntas. Então, ó, como eu faço? Eu faço um movimento de pinça, introduzo no meu fio, entre os dois fios, o fio menor, o que tem ponta, eu deixo no meu dedo indicador e o que vai lá pro novelo, eu coloco no meu dedão. A partir daqui, eu abro essa minha pinça e com os meus 3 dedos três dedos restantes, eu uso para poder segurar e prender o meu fio. A partir daqui, eu vou com o meu dedo indicador sempre segurando esse nozinho aqui em cima para ele não sair, escorregar da agulha. Eu vou abaixar e vou enxergar duas orelhinhas. Então, eu enxergo a orelhinha que tá no meu dedo, no meu dedão e o meu dedo indicador. E as agulhas eu arrasto pela palma da minha mão e subo dentro da orelhinha do dedão e vou lá na minha orelha do dedo indicador e ó, laço e passo dentro do dedão. Eu tiro esse dedão e uso ele para poder ajustar o meu fio. Então, ó, abaixo, enxergo as duas orelhinhas, arrasto a minha agulha pela palma da minha mão, de baixo para cima na orelha do dedão, busco o dedo indicador e passo novamente no dedão e ó, solto e ajusto. E vou fazer dessa forma
até que a minha agulha tenha 72 pontos. Após colocar os meus 72 pontos na agulha, eu vou dar um nozinho aqui na minha ponta, um nó simples. E percebam que sobrou um fio grande. Então, esse fio eu vou deixar aqui por enquanto, que nós vamos utilizar ele no final. Agora, eu vou puxar uma das agulhas. Então, segura uma agulha e puxa a outra. Dessa forma, os pontos que vão ficar na agulha vão ficar frouxos, tá vendo? É isso que a gente quer a princípio, porque nós não queremos que a parte da barra fique muito apertada. A gente quer que a pontinha dela fique bem flexível para ela poder esticar bastante. E a partir de agora, nós vamos começar a fazer o ponto barra 2 por 2. O que isso quer dizer? Vamos começar trabalhando com 2 tricôs e 2 meias. 2 tricôs, 2 meias. E vamos fazer isso até o final da nossa carreira, lembrando que eu sempre vou utilizar número múltiplos de 4, porque esse pontinho ele exige que os nossos pontos sejam múltiplos de 4. Então, eu vou deixar uma tabelinha para vocês no final com alguns tamanhos, com o tamanho P, M e G, porque esse aqui é o tamanho GG, para vocês reproduzirem em casa. E sempre lembrar de executar com com números múltiplos de 4 o nosso trabalho, tá? Essa questão de como colocar na agulha vai se repetir pela parte da frente, pela parte das costas e nas duas mangas. Todas essas partes vão ter 10 carreiras de ponto barra, e o ponto barra vai ser executado com agulha 6 mm e o corpo do nosso moletom vai ser executado com agulha 7 mm. Tudo bem? Então, ao final dessa carreira, a gente tem que lembrar que nós vamos finalizar com ponto meia, 2 pontos meias. Tricô, 2 meias. Estou aqui nos meus últimos 2 pontos, que eu vou finalizar com 2 meias. Vou virar o meu trabalho e a partir da segunda carreira, nós vamos trabalhar pontos de borda. Como serão feitos esses pontos de borda? Todo primeiro ponto de todas as carreiras daqui para frente, independente se é a parte da barra ou a parte do corpo, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Nós vamos apenas passar o ponto que está na agulha esquerda para a agulha direita sem fazer. Então, ó, a gente introduz a agulha e só busca o ponto. E vamos continuar a sequência, 2 tricôs, 2 meias. Lembrando que esse primeiro ponto, ele já vai contar como um ponto tricô. Então, ó, já tinha um ponto tricô, mais um tricô, e agora eu faço as próximas 2 meias. Então, essa carreira a gente faz todos os pontos como eles se apresentam. Onde a gente enxergar um Vzinho, nós vamos fazer tricô. Onde nós enxergarmos esse gominho aqui, nós vamos fazer o meia. Tricô, tricô, meia, meia. E para o ponto de borda no final, todo ponto final a partir daqui será feito em ponto meia, independente da sequência do ponto. Na parte da barra, nós não vamos nos preocupar com isso, porque os 2 últimos pontos sempre serão tecidos em meia. Mas na parte do corpo, como nós vamos mudar a sequência do ponto, nós vamos ter que prestar bastante atenção nisso, porque nós vamos tecer o corpo inteiro em tricô, e apenas o último ponto será tecido em meia. É importante a gente fazer esse ponto de borda, porque na hora que nós formos costurar o nosso moletom, o ponto da lateral vai ficar muito mais visível e a gente vai ter menos trabalho para poder fazer essa costura.
e ela vai ficar mais bonita também. Então, nós vamos sempre retirar o primeiro ponto em tricô, olha, o primeiro ponto sem fazer e o último ponto sempre em meia. E a sequência do nosso ponto a partir daqui é sempre 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias por 10 carreiras. Então, o ponto barra terá 10 carreiras. Então, eu já volto com vocês quando eu tiver 10 carreiras nessa sequência de ponto barra 2 por 2. Chegamos aqui, então, a 10 carreiras do ponto barra 2 por 2. Eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Então, a gente fez o pontinho barra 2 por 2 com agulha 6 milímetros por 10 carreiras. A partir daqui, nós vamos utilizar a agulha 7 milímetros. Então, eu vou pegar a minha agulha 7 milímetros. Não precisa ser uma agulha circular, tá, gente? Eu vou usar a agulha circular porque a que eu tenho de 7 milímetros é circular. Mas esse é um trabalho reto. E aqui eu só dei um nozinho no meu fio, enrolei ele um pouquinho, aquele do início, para ele não ficar me atrapalhando, tá? E aí, nós vamos começar, a partir de agora, a tecer todos os pontos em tricô. Então, ó, nós vamos tirar o primeiro sem fazer mais uma vez, sempre. Tiramos o primeiro sem fazer e os próximos serão todos em ponto tricô. Com exceção do último ponto, que também entrará no ponto de borda e será em meia. Então, a partir daqui, todas as carreiras serão feitas. O primeiro ponto sem fazer, o último ponto em meia e os demais pontos sempre em ponto tricô. Você vai trabalhar em carreiras de tricô até a altura desejada, de onde você quer que o seu casaco comece até a altura do teu ombro. Lembrando que nós temos que fazer duas partes dessa. Uma vai ser a parte da frente e a outra vai ser a parte das costas. Elas são iguais. Para minha modelagem, especificamente do tamanho GG, que eu tirei as medidas em mim mesma, eu vou trabalhar nessa parte aqui por aproximadamente 57 a 60 centímetros. E aí, em casa, vocês podem ou medir em vocês mesmas, ou pegarem um modelo padrão de G, GG, M ou P. Mas eu vou deixar uma tabelinha aqui com as medidas padrão para vocês seguirem, tá? Então, ó, pro meu tamanho, que é o GG, eu vou trabalhar por cerca de 57 centímetros em ponto tricô. O 57 conta desde o início, tá? Nós começamos a medir aqui no início da barra do nosso trabalho e medimos até a última carreira feita. Então, a gente tira o primeiro ponto sem fazer e os demais pontos são feitos em tricô, com exceção do último, que é feito em meia. Percebam como a apresentação do ponto de borda fica muito mais bonitinha, esteticamente melhor, ainda mais pra gente costurar, porque a gente vai ter as alcinhas bem óbvias aqui, ó. Elas ficam visualmente mais claras pra gente conseguir fazer a costura lateral depois, na montagem do nosso moletom. Então, a partir daqui, todas as carreiras serão feitas em tricô, com exceção dos pontos de borda, e vamos contar para o tamanho GG 57 centímetros a partir do início. Mas essa não é uma medida padrão, tá, gente? Vocês podem utilizar uma medida padrão de alguma tabelinha, ou vocês podem medir, fazer a medida personalizada,
com a pessoa que vai receber, que vai usar essa blusa. No meu caso, a minha medida deu 57 centímetros de altura, tanto para frente quanto para as costas, tudo bem? Então, quando eu tiver 57 centímetros de trabalho, lembrando que todos os pontos serão apenas em tricô, tanto na carreira de ida quanto na carreira de volta, eu volto com vocês para a gente fazer o arremate da nossa peça. Chegamos aqui no ponto que a gente tem 57 centímetros do início da nossa peça até o final. E eu vou começar a arrematar a nossa peça. Então, nós vamos fazer o seguinte. Prestem atenção como ficaram os pontos de borda. Percebem como eles ficam muito mais fácil para a gente visualizar e depois fazer a costura de uma peça com a outra? Então, aí aqui agora, ó, esse primeiro ponto nós não vamos fazer de borda, essa parte de arremate, tá? Nós vamos tricotar este ponto, retornar ele para a agulha esquerda, pegar junto com o próximo ponto e fazer uma diminuição. Retorno ele para a agulha esquerda, pego junto com o próximo em tricô e vou fazendo dessa forma. Então, ó, faço o tricô, o meu pontinho que tá na agulha direita retorna para a agulha esquerda e faço o tricô juntamente com o próximo. E vou fazendo dessa forma até o final. Os arremates de todas as partes serão feitos desse jeito. Lembrem-se de não apertar muito esse pontinho aqui, tá? Para o arremate não ficar fechado, a gente não quer que esse arremate feche. A gente quer que ele fique exatamente na largura original dele, tá? Cheguei aqui ao final da minha peça, fiz os dois últimos pontinhos, vou fazer uma correntinha aqui para poder arrematar e vou cortar deixando aproximadamente 1 metro de fio para a gente poder fazer a costura, utilizar esse fio para fazer a costura. E temos que lembrar que nós vamos fazer duas peças iguais a essa. Então, uma vai ser para frente e uma vai ser para as costas. Então, nós vamos fazer duas peças de 72 pontos, iniciados com barra 2 por 2, passados na agulha 6, né? Passados para a agulha 7 e feitos 57 centímetros no total com ponto tricô. Tudo bem? Então, eu volto com vocês para a gente fazer a manga da nossa blusa. Então, para começar a nossa manga, nós vamos utilizar a agulha 6 milímetros, que é a agulha que a gente vai utilizar para poder fazer todas as barras, tanto da parte do corpo da blusa quanto da parte da manga. E nós vamos colocar 40 pontos na nossa agulha.
Lembrando que eu vou utilizar mais uma vez a agulha dupla para poder fazer isso, tá? Para ele não ficar limitando a flexibilização da blusa, né? O esticar da blusa. Então, nós vamos vir aqui e enrolar na nossa agulha 40 vezes o nosso fio. Enrolei as 40 vezes, vou tirar aqui da minha agulha e vou separar aproximadamente mais 1 metro de fio que eu vou utilizar, que eu vou deixar na beirada, para que na hora que a gente for fazer a costura, esse fio já esteja ali disponível para a gente fazer a costura, tá? E vou colocar na minha agulha 40 pontos. Colocados os 40 pontos, sobrou um pedacinho de fio que eu vou deixar ele, porque eu vou utilizar ele no final para fechar a nossa manga. Vou dar um nozinho, tirar uma das agulhas. E a partir daqui eu vou começar a trabalhar no ponto barra 2 por 2. Lembrando que o número de pontos tem que ser múltiplo de 4 para que esse pontinho barra 2 por 2 dê certo. E lembrando também que quando chegar na parte do corpo da nossa manga, eu vou trocar a minha agulha para uma agulha 7 milímetros, tá? Então, eu vou começar trabalhando 2 tricôs e 2 meias. 2 tricôs, 2 meias. E vou trabalhando dessa forma até o final da minha carreira. E vou finalizar com 2 meias. Então, estou chegando aqui ao final da minha carreira, finalizando com 2 meias. Lembrando do ponto de borda. Então, a primeira carreirinha eu não fiz ponto de borda, porque eu gosto de trabalhar ela completa, mas a partir da segunda carreira a gente já pode começar a fazer os pontos de borda, que são: tiro o primeiro sem fazer e trabalho o resto como eles devem ser feitos. Então, ó, o primeiro eu já contabilizo como um tricô, o segundo tricô, 2 meias. E eu não vou me preocupar nesse primeiro momento com o último pontinho, que vai ser em meia, porque ele já finaliza em meia naturalmente pela sequência do ponto aqui. Então, eu vou trabalhar 2 tricôs, 2 meias até o final da minha carreira e vou trabalhar por 10 carreiras, tá? Então, eu vou repetir essa sequência até que eu tenha 10 carreiras, sempre lembrando do ponto de borda. Tiro o primeiro sem fazer, faço o último em meia. Então, quando eu tiver as 10 carreiras, eu volto aqui com vocês pra gente trabalhar o corpo da nossa manga. Então, cheguei aqui ao final das minhas 10 carreiras do ponto barra 2 por 2 e eu vou fazer assim como no corpo do nosso moletom, né, da nossa blusa, eu vou trocar para agulha 7 milímetros. Então, eu estava trabalhando na minha barra com a agulha 6 milímetros para a barra ficar um pouquinho mais fechadinha. E agora eu vou passar para a agulha 7 milímetros, lembrando de respeitar os pontos de borda. Daqui para frente, por 53 centímetros do início ao fim, nós vamos trabalhar em ponto tricô. Então, ó, a partir daqui, todas as carreiras serão feitas em ponto tricô, com exceção dos pontos de borda, né? Então, eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer e trabalhar todos os próximos pontos em tricô. Chegando aqui ao final da nossa carreira, o último ponto de borda vai ser trabalhado em meia. E daqui pra frente, nós vamos fazer apenas pontos tricôs utilizando a agulha
7 milímetros. A gente troca para agulha 7 milímetros para que essa parte fique mais fluida, fique mais maleável, tá? E se ajuste melhor ao corpo. Então, lembrando do primeiro ponto de borda, a partir daqui, e sempre em ponto tricô, vamos trabalhar por 53 centímetros do início ao fim da nossa manga. E vamos arrematar normalmente como eu fiz na parte da frente e na parte das costas da nossa blusa, tá? Então, eu volto com vocês quando a gente tiver 53 centímetros de manga. Lembrando que nós vamos fazer duas mangas, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo, assim como a parte anterior que nós fizemos duas partes, que é para frente e para as costas. Então, vamos trabalhar apenas em ponto tricô por 53 centímetros do início, a gente conta a parte da barra até o final da nossa blusa, da nossa manga, perdão, e vamos arrematar. E aí, nós vamos para a próxima parte. Então, aqui está a nossa manga completamente tecida. Então, do princípio aqui, ó, desde o início até o final, eu vou ter 53 centímetros. Então, ó, nossa manga é mais larguinha, porque nós estamos fazendo um moletom e ele tem uma pegada mais oversized, né, que é um pouco maior do que o tamanho da pessoa. E aqui tá a nossa manga. E aí, nós vamos montar a nossa blusa. Por enquanto, nós não vamos costurar, eu vou mostrar pra vocês como é feito. O que eu quero mostrar pra vocês é como fica as nossas carreiras, as nossas beiradas aqui, as carreiras onde a gente faz os pontos de borda. Percebam que a gente consegue identificar muito mais fácil onde nós vamos fazer a costura. Quando a gente coloca uma do lado da outra assim, ó, a gente consegue ver muito mais fácil onde nós vamos introduzir a agulha para que a costura seja feita, tá? Bom, agora nós vamos para a parte de montagem. Então, nós vamos colocar as duas partes da frente e das costas paralelas, né? Uma em cima da outra. E vamos fazer a primeira costura, que vai ser a costura dos ombros. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quantos centímetros de cava para o pescoço nós vamos deixar. Eu vou deixar, para o meu caso, 64 centímetros de cava. 64 centímetros quer dizer que 32 centímetros vão ser contabilizados na parte da frente e 32 centímetros vão ser contabilizados na parte das costas. Então, com uma fita métrica, nós vamos medir a largura da nossa blusa, que está em 66 centímetros, e vamos tirar 32. Então, nós vamos ter 34 centímetros. Desses 34, nós vamos dividir por 2, quer dizer que nós vamos costurar 17 centímetros de um lado e 17 centímetros do outro. Então, ó, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, então aqui nós vamos iniciar fazendo uma costura simples. Então, estamos aqui exatamente em 17 centímetros. Nós vamos dar um nozinho de arremate e, por enquanto, nós vamos deixar esse fiozinho aqui. Se a gente não precisar dele mais, no final a gente faz o arremate dele. E vamos repetir
esse processo do outro lado, costurando 17 centímetros no ombro esquerdo. Uma vez costurados os ombros, nós vamos abrir a blusa na mesa nesse sentido e vamos pegar uma manga. E aí nós vamos identificar qual é o ponto do centro e vamos colocar aqui bem em cima da emenda. E a partir daqui nós vamos fazer a costura da manga. Se você quiser, você pode vir aqui e colocar um pedacinho de fio. Você pode cortar o fio assim, uma pontinha de fio. E passar esse fio aqui. Peraí, vamos identificar qual é o fio do meio, o ponto do meio. É aqui. A gente vem aqui, passa o fio aqui onde é a costura. E dá um nozinho. Isso aqui é só pra gente demarcar mais ou menos aqui aonde que vai ficar, tá? E aí agora a gente vai fazer a costura. Então, nós vamos costurar a manga no corpo da nossa blusa. Bom, tô aqui arrematando a finalização. E agora eu vou repetir esse processo com a outra manga. Bom, agora que a gente já pregou as mangas, nós vamos fechar a manga. Então, nós vamos costurar da mesma forma como a gente fez aqui. Nós vamos fechar essa manga costurando com a agulha de tapeçaria e fechar a lateral também. Então, vamos repetir isso nas duas mangas e nas duas laterais para a gente fechar a nossa blusa. E aí eu volto com vocês para a gente fazer o nosso capuz. Depois que a gente terminar de fechar as laterais e as mangas, agora é hora da gente fazer o capuz. Nessa hora, ter uma agulha circular de tricô vai te ajudar por causa do ângulo que nós vamos tricotar aqui. Apesar de continuar assim na técnica reta, o ângulo ele é bem arredondado. Então, se você tiver uma agulha circular, vai facilitar a sua vida. Mas se você não tiver uma agulha circular, não tem problema. Você pode fazer uma peça reta de 64 centímetros de comprimento e depois costurar no seu decote do pescoço. Tendo uma agulha circular, a técnica que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar um fio novo. Se você tiver uma agulha de crochê, nessa hora também vai te ajudar, mas se você não tiver, não tem problema, a gente consegue fazer com agulha de tricô.
E aí nós vamos introduzir, vamos encontrar o meio da nossa cava, tá? Então, a nossa cava, ela vai ter 32 centímetros de cada lado de comprimento, né? Daqui até aqui, nós vamos encontrar o meio dela, que é em 16 centímetros, e vamos começar a puxar os pontos novos, é a técnica de puxar pontos invisíveis no sentido da cava, no sentido horário da cava. Dessa forma, nós vamos pegar um fio novo e vamos começar a puxar pontos novos por aqui, ó, pelos pontinhos. Então, em cada ponto desse, a gente introduz a nossa agulha e busca pontos novos. Se você tiver uma agulha de crochê nesse momento e tiver habilidade com agulha de crochê, isso pode facilitar a sua vida também. Então, nós vamos puxando e esses pontos vão ficando aqui na nossa agulha. Cada pontinho da base aqui vai se tornar um ponto novo na nossa agulha de tricô, tá? Então, vou fazer aqui, vou puxar o último pontinho. Puxei. E agora, nós vamos trabalhar isso aqui no sentido de ir e voltar, tá? É um trabalho reto. Nós vamos trabalhar por 35 centímetros no ponto tricô. Então, essa aqui é a nossa cava do pescoço. E agora, nós vamos trabalhar isso aqui no sentido reto, não é circular, tá? Por 35 centímetros. Então, ó, vou virar aqui o meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar por 35 centímetros, fazendo os pontos de borda, tá? Ó, tiro o primeiro sem fazer e faço todos os outros em tricô. Se você quiser colocar uma marcação aqui para você saber que aqui é o início, pode colocar. E aí, você vai girando o seu trabalho e trabalhando em ponto tricô. Quando você chegar neste ponto, que é o primeiro ponto que a gente colocou na agulha, a partir daqui a gente vira novamente o trabalho, gira para ir no outro sentido. Não é um trabalho circular, aqui é um trabalho reto, porém ele tem aparência circular, mas a técnica que nós vamos utilizar, que nós estamos utilizando, é a técnica do tricô reto, tá? Então, agora nós vamos trabalhar por todo, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Nós vamos trabalhar por toda a extensão da gola. Chegou aqui, no primeiro ponto colocado, a gente gira o trabalho, vira e volta no outro sentido novamente. Então, a gente vai trabalhar assim e assim, assim e assim. Quando a gente tiver 35 centímetros de comprimento, nós vamos arrematar o nosso trabalho. Mas aí eu volto com vocês para vocês verem. Então, a gente tricotou aqui o nosso capuz por cerca de 35 centímetros. E antes da gente costurar o capuz, nós vamos costurar ele aqui, ó. Neste sentido, tá? Mas antes da gente costurar ele no sentido correto, nós vamos fazer a beirada do lado direito e do lado esquerdo, utilizando o fio angorá.
Então, nós vamos puxar fios aqui da beiradinha e tecer algumas carreiras em ponto tricô com fio angorá antes da gente fechar o nosso capuz para poder fazer o acabamentozinho em pelinho, que o fio angorá é aquele fio que tem um pelinho, né? Então, repetindo, nós vamos puxar pontos nesta lateral e nesta lateral antes da gente costurar a base superior do nosso capuz. Para trabalhar com o fio angorá, nós vamos utilizar a agulha de tricô de 12 milímetros e com o auxílio da ponta da nossa agulha, nós vamos começar a puxar pontos invisíveis, pontos novos, aqui desde a ponta do nosso capuz até a base. Então, eu vou deixar um pedacinho de fio sobrando aqui no início, porque se precisar fazer um acabamento com esse fio, a gente vai ter fio sobrando. E desde a ponta, nós vamos introduzir a agulha e puxar, como a gente fez aqui para começar o nosso gorro. Então, nós vamos puxar esse fio, passando por dentro do ponto, e em todos os buraquinhos mais óbvios aqui, nós vamos introduzir a nossa agulha e puxar o fio, fazendo pontos novos na nossa agulha de tricô, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a lateral do capuz. Primeiro, a gente faz na lateral direita e depois a gente faz na lateral esquerda. E vamos tecer algumas carreirinhas com o ponto tricô. Então, cheguei aqui ao meu último pontinho dessa lateral. E agora, eu vou fazer algumas carreirinhas em ponto tricô. Eu acho que vão ser aproximadamente 3, mas eu já confirmo para vocês de acordo a gente for fazendo. Então, eu vou pegar a próxima agulha, né, a segunda agulha. E agora, nós vamos tecer em tricô esses pontinhos aqui. Quando a gente chegar aqui no final da primeira carreira e encontrar o pontinho que a gente usou para poder puxar o fio, a gente pode vir até aqui, ó, e dar um nozinho com a ponta do fio e o fio que a gente está utilizando. Eu vou fazer mais uma carreirinha e depois eu já vou arrematar o meu trabalho, porque eu quero apenas um detalhezinho aqui no fio angorá, tá? Então, vamos fazer um total de 3 carreiras e a carreira de arremate.
Então, agora nós vamos para a carreira de arremate, que vai seguir o padrão de arremate de todas as outras partes do nosso casaco. Então, para mostrar para vocês, nós ficamos com essa aparência. E aí agora a gente vai repetir esse processo na outra lateral. Quando eu terminar de repetir, eu volto com vocês para a gente poder fechar o nosso capuz. Bom, agora as duas laterais estão prontas. O nosso gorro tem esse sentido e nós vamos costurar no sentido de vamos colocar as pontas da frente paralelas e vamos fechar na base, a parte superior do nosso gorro com o auxílio de uma agulha de tapeçaria. Então, nós vamos fechar somente na parte que é tricotada no fio amiga. Depois aqui a gente vai costurar separado com o fio angorá. Então, nós vamos fazer uma costura simples, fechando este topo, costurando esse topo até chegar aqui atrás. Então, cheguei aqui ao final. Eu vou arrematar esse fio aqui e vou esconder. Então, eu vou esconder esse fiozinho aqui dentro. E agora, eu vou costurar a parte do fio angorá. Então, a gente chegou aqui nesse sentido. Então, eu vou fechar essas duas partes que estão abertas aqui com o fio angorá. E o nosso capuz está pronto. Para a gente fazer o nosso bolso, nós vamos colocar 32 pontos na nossa agulha 6 milímetros e vamos deixar aproximadamente 1 metro de fio sobrando, seguindo aquela mesma técnica de todas as vezes que nós colocamos pontos na agulha. E vamos trabalhar por 16 carreiras apenas em ponto tricô, fazendo os pontos de borda. Então, nós vamos tirar o primeiro sem fazer e trabalhar os demais pontos em tricô, com exceção do último, que será trabalhado em ponto meia. E dessa forma, nós vamos trabalhar por 16 carreiras ou 8 cordões de tricô. Feitas as 16 carreiras no ponto tricô, agora nós vamos fazer mais 16 carreiras, porém, vamos fazer uma diminuição todo o início de carreira. Então, nós não vamos fazer mais o ponto de borda. E agora, todo o princípio de carreira, nós vamos pegar os dois pontos iniciais, os dois primeiros pontos juntos, e tecer em tricô. E os demais pontos em tricô também. E vamos repetir esse processo
de todo o início de carreira fazer uma diminuição por mais 16 carreiras. Caso você queira um bolso mais largo, você vai fazer mais pontos iniciais. E caso você queira um bolso mais alto, você vai fazer mais carreiras de base e mais carreiras de diminuição. Então, estou finalizando aqui, não vou mais fazer o meu ponto de borda, então todos os pontos serão em tricô e o início de todas as carreiras terá uma diminuição. Vamos trabalhar dessa forma por 16 carreiras. Eu estou aqui na minha segunda carreira. E quando eu tiver 16 carreiras e 16 pontos na minha agulha, eu volto com vocês. Então, chegamos aqui ao final das 16 carreiras com as diminuições no início de cada carreira. E nós vamos arrematar o nosso trabalho. E aí, nós vamos mais uma vez pegar o fio angorá e vamos puxar pontos aqui nessas extremidades que estão com as diminuições. Então, nós vamos puxar fios daqui até aqui e depois daqui até aqui e trabalhar. Bom, agora já está arrematado o nosso bolso. Mais uma vez, se você quiser fazer ele maior, você coloque mais pontos na agulha e teça por mais carreiras na base e no topo. Então, a mesma quantidade de carreiras que você vai colocar na base, você coloca de carreiras com diminuição. E agora nós vamos puxar pontos com fio angorá aqui nas extremidades pra gente ficar com um detalhezinho aqui fofinho. Então, eu vou pegar o fio angorá, a minha agulha 12 milímetros e vou começar a puxar esses pontos. Mais uma vez, se você tiver uma agulha de crochê nesse momento, pode ser que seja mais fácil para você. Eu não vou colocar em todos os pontos, porque senão vai ficar muito aberto. Eu vou saltar um ponto, eu vou colocar aqui, eu salto esse, puxo nesse, salto o próximo, puxo o próximo. Salto esse e puxo o próximo. Então, são somente esses pontos aqui mesmo, ó. Então, agora eu vou tecer por algumas carreiras. Vamos ver aqui quantas serão. Quando eu chegar aqui no último ponto, mais uma vez, eu vou dar um nozinho da ponta do meu fio com o fio que tá indo lá pro novelo, para ele não soltar. Eu já vou arrematar, então eu fiz 2 carreiras e vou fazer o arremate. Faço o primeiro ponto, devolvo para a agulha, pego junto com o segundo, devolvo para a agulha e vou fazendo isso até que não me sobre nenhum ponto. E eu vou repetir esse processo do outro lado, da outra extremidade do bolso. Então, eu vou fazer isso aqui, quando eu tiver terminado, eu volto pra gente poder costurar esse bolso na nossa blusa. E aí, a nossa blusa vai estar pronta.
Bom, costurada a base do nosso bolso, lembrando que a gente não costura a parte onde tem pelinho aqui, tá? Nós vamos costurar o topo e aí eu volto com vocês com a nossa blusa pronta. Então tá aqui a nossa blusa pronta. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu adoro trabalhar com tricô utilizando o fio amiga. Ele é um fio acrílico super gostoso de trabalhar e rende muito. Então não se esqueçam de que todas as vezes que vocês fizerem alguma peça utilizando os fios e os materiais da Círculo, de nos marcarem nas redes sociais utilizando a hashtag SempreCírculo. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima!